Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo com Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje nós finalizamos a nossa sequência de conversas sobre o tema da depressão e eu quero convidar a você a acompanhar com a gente esse debate. Se você tiver algum idoso aí próximo de você, chame-o para ouvir um pouco sobre isso, porque o tema de hoje é depressão em idosos. Nós já falamos, de um modo geral, quais são as características de uma depressão, suas causas, seus sintomas, seu tratamento. Mas eu considero que este público, os idosos, é um público que merece um pouco da nossa atenção, merece um pouco da nossa conversa sobre isso, porque os dados mostram pra gente que o número de casos de depressão em pessoas acima de 60 anos tem crescido muito, cerca de 20%, ou seja, em cada 4 idosos no país está propenso a sofrer um adoecimento depressivo e existem diversas circunstâncias na vida atual, no nosso modo de levar a vida hoje, que influenciam para o surgimento deste quadro de sofrimento na vida de uma pessoa já nas fases mais adiantadas da vida. Inicialmente, é necessário a gente compreender que hoje a expectativa de vida no país tem crescido muito, ou seja, as pessoas têm vivido muito mais do que viviam há muito tempo atrás, e o aumento da expectativa de vida gera diversas consequências na vida subjetiva das pessoas e também no contexto social. Hoje, os dados já nos mostram que quando comparamos a quantidade de crianças entre 0 e 9 anos de idade e os idosos acima de 60 anos no país, nós temos um número de idosos superior ao número de crianças em mais de 6 milhões. Ou seja, a gente está convivendo muito mais com idosos, com pessoas acima dos 60 anos, do que com crianças. E o processo do envelhecimento, como hoje a gente já consegue ver a sua forma de acontecer, está marcado pelas questões sociais, pelas questões trabalhistas, as pessoas que têm que enfrentar os processos de conseguir uma aposentadoria, de ter uma vida já na terceira idade que seja produtiva, que tenha condições de manter uma qualidade de vida, ainda que minimamente razoável para o bem-estar das pessoas quando já estão na fase mais adulta, na terceira idade. É importante dizer que a depressão em idosos ela tem algumas diferenças da depressão em adolescentes e a depressão nas pessoas adultas, porque os idosos não têm um sentimento de tristeza tão aprofundado, com características de preocupação, de ansiedade, de angústia, semelhantes às pessoas mais jovens. Mas é importante dizer que é preciso desconstruir a ideia de que o idoso necessariamente vai passar por processos de tristeza, de dor, de sofrimento na terceira idade. Não. Nenhuma fase da vida é comum ou é natural que a pessoa enfrente depressões ou que a pessoa enfrente tristezas muito profundas, independente de qualquer seja a realidade, independente de qual seja a idade da pessoa, todo adoecimento mental, todo adoecimento, sofrimento psíquico, ele é algo diferente que não é esperado ou desejado na vida da pessoa. Então é preciso desconstruir a ideia de que o idoso é triste, que o idoso é isolado, que o idoso é sozinho, não. Hoje a gente tem percebido que uma lógica dentro do sistema do trabalho, do sistema capitalista, tem colocado as pessoas que já chegaram à terceira idade ou já se aposentaram como pessoas inválidas na sociedade, o que é um contrassenso gigantesco. Quando a gente pensa na nossa própria vida, a gente espera viver bem, viver por muitos anos, ter uma vida próspera. Mas muitas pessoas, quando passa dos 50 anos, chega na casa dos 60, já enfrentam situações em que elas não encontram mercado de trabalho, já não são contratadas e às vezes as cobranças familiares, a pessoa ainda precisa sustentar a família, a pessoa ainda precisa sentir-se produtiva, demonstram para ela uma dificuldade. Então ela se sente sem lugar, ela se sente fora desse laço social compartilhado em que as pessoas têm um lugar. As pessoas têm um lugar social, têm uma profissão, têm algum hábito diário de ir ao trabalho, de conviver com as pessoas, e isso transforma essa realidade num contrassenso, A expectativa de vida que é aumentada, um desejo de que as pessoas vivam mais, e com isso a gente tem
diversas coisas. Tem remédios, tem tratamentos, tem muita coisa que é vendida e a gente vê o comercial na televisão todo dia vendendo remédios, né, para você ter um envelhecimento saudável, mas ao mesmo tempo, socialmente, o idoso é esquecido, é deixado de lado, é colocado ali como alguém que já perdeu o seu lugar, que já perdeu a sua serventia. Isso, além de terrível, é uma injustiça muito grande que acarreta muitos sofrimentos na vida das pessoas. Então, para a gente compreender um pouco sobre, né, o contexto do surgimento de processos depressivos em pessoas na terceira idade, a gente precisa pensar, né, nessas circunstâncias, nestes elementos que circundam a vida de uma pessoa já nessa idade. Um deles são os problemas de saúde, né? Ao longo da vida, a pessoa às vezes aparece com novos problemas de saúde que se acentuam na terceira idade, como diabetes, como pressão alta, como colesterol, pode ter algum problema cardíaco, renal, AVC. Diversas dessas doenças, além de causar um sofrimento próprio no corpo da pessoa, elas também geram influências no cérebro, né? E essas influências, algumas inflamações que surgem, elas trazem como consequência a mudança, né, no próprio funcionamento cerebral e a possibilidade do surgimento de adoecimentos depressivos, né? As pessoas também, né, ao longo do envelhecimento, enfrentam mudanças no corpo, mudanças na própria fisionomia, na capacidade de realizar as atividades, já não tem mais o mesmo vigor, a mesma disposição para fazer o que antes fazia, e com isso a pessoa se entristece, a pessoa se sente feia, se sente pouco desejada diante, né, do olhar dos outros e começa a construir uma imagem cada vez mais negativa e ruim sobre si mesmo, né? É muito comum também que ao longo do envelhecimento as pessoas enfrentam processos de solidão e de isolamento. Hoje se fala muito numa síndrome, né, que é chamada de síndrome do ninho vazio. O que é isso? Muitos pais que criaram seus filhos durante vários anos e uma hora esses filhos saem de casa, eles vão viver a sua vida, eles se casam, têm a própria casa e os pais se sentem sozinhos, né? Isso pode esconder uma dificuldade que esses mesmos pais têm em deixar os filhos viverem a própria vida, às vezes um sentimento de posse, de controle sobre a vida do filho, né? E a dificuldade de lidar com o próprio decorrer natural da vida, né? Que os filhos crescem, saem de casa, vão viver as suas vidas, né? O evento da pandemia hoje tem colocado essa questão do isolamento e da solidão ainda mais acentuada, né? Os idosos que são grupo de risco têm que ficar em casa, não pode ter o mesmo contato que tinha antes, não podem visitar outras pessoas, não pode ir à rua, não pode fazer compras, não pode frequentar a igreja, e isso tem deixado as pessoas ainda mais vulneráveis, né, a processos de sofrimento como esse. Outro fenômeno muito comum no país, né, que muitas pessoas enfrentam, que as mulheres em especial, né, chegam ali por volta dos 50, 60 anos e acabam se tornando cuidadoras dos seus pais. Às vezes o pai e a mãe dela têm ali uns 80, 90 anos, e também cuidadoras dos seus netos, né? Então é um duplo cuidado que essas pessoas têm que ter com os pais mais velhos, com os netos muito jovens, que tem sobrecarregado muitas pessoas nessa faixa etária dos 50, 60, até mesmo 70 anos de idade. Esta questão também, né, da pessoa quando perde o trabalho, quando já não encontra ou não tem condições de trabalhar, quando já aposentou, ela perde o senso de produtividade e o seu sentido de vida. Muita gente encontra no trabalho um lugar social, um sentido para a vida, um motivo pelo qual ela acorda todo dia, para que ela faz as coisas, e quando ela perde isso, esse vazio pessoal, né, do que eu estou fazendo, eu só sou um estorvo na vida das outras pessoas, não tenho mais utilidade para nada, isso acentua o sofrimento da pessoa e amplia, né, as possibilidades do surgimento de uma depressão. Também a pessoa já na terceira idade enfrenta muitas perdas, muitos lutos, né? Às vezes o cônjuge falece, uns pais falecem, algum familiar próximo, irmãos, irmãs, ou alguns amigos, né, de convívio mais íntimo começam a falecer e a pessoa
tem que lidar com esse vazio, assim, de que tá todo mundo indo e eu tô ficando. Às vezes até um sentimento de culpa, né? Por que que eu tô ficando enquanto os outros estão indo? Mas principalmente a solidão, né? A solidão porque os afetos, a relação com as outras pessoas é cortada, advinda da morte, né? E considerando todas essas circunstâncias e outras, né, que podem ser muito próprias à vida de cada pessoa, a gente precisa observar quais são os sinais que uma pessoa com depressão na terceira idade apresenta. Por as pessoas já acharem de uma forma muito comum que idoso é triste, que idoso é sozinho, né? A depressão na terceira idade, às vezes, ela é pouco notificada, a pessoa não procura o médico, ou a família não percebe que ali há um sofrimento real, né? Que não é só alguma tentativa de chamar a atenção do idoso, mas que a pessoa está sofrendo, né, com uma depressão e que, portanto, precisa ser tratado, né? A gente já disse, eu reforço, que toda depressão ela tem tratamento, ela pode ser superada, inclusive na terceira idade. Então, quais que são os sinais, né, de uma pessoa depressiva, deprimida na terceira idade? Uma preocupação muito constante com as coisas, né, preocupada em não adoecer, preocupada nas possibilidades, né? E hoje com o coronavírus preocupada em ser contaminada, em precisar ir para o hospital, preocupada em ter as condições de manter a vida, preocupado com os filhos, preocupado com netos, às vezes quando tem pais vivos, preocupados com a saúde deles. Muitas pessoas que precisam manter um lar, né, que com a sua aposentadoria ou com algum salário que ainda recebe, precisa manter filho, precisa manter neto. Essas pessoas têm uma preocupação excessiva e isso leva a constantes pedidos de ajuda, né? Às vezes a família entende que acredita que o idoso está pedindo ajuda para uma coisa e outra porque ele está querendo chamar atenção, mas na verdade se esconde um medo real do idoso, né? Em fazer as coisas, em ir resolver algum problema, em ter que lidar com as dificuldades que são próprias da vida. Os idosos também, né, quando deprimidos, podem enfrentar perda da vontade de fazer as coisas, perda pelo prazer, a perda do colorido da vida, né, como a gente já costuma dizer. Pode apresentar também lentidão nos pensamentos e nos movimentos, que não pode ser confundida com a demência. Alguns desses sintomas, né, desses sinais, eles às vezes são confundidos com a demência, a pessoa já está envelhecendo, às vezes com o surgimento de um Alzheimer, né, e a família não percebe que ali há algo que precisa ser recebida uma atenção. E essa perda, né, na capacidade de fazer as coisas, no pensamento, na atividade, às vezes é uma perda muito rápida e que pode ser observada, né, precisa ser observada. A pessoa também pode começar a desenvolver pensamentos de que ela é um peso, ela é um fardo, ela é inútil, sentimentos negativos em relação a si mesmo, pode apresentar novas doenças físicas, às vezes sem uma causa encontrada, a pessoa sente dores, sente muito sofrimento e mesmo que vai ao médico não encontra um diagnóstico, não encontra uma doença, né? Prefere ficar isolada, distancia-se um pouco das pessoas e tem dificuldades, né, de manter a interação social. E o que é possível, né, fazer? Sempre, né, um dos grandes fatores que auxiliam a pessoa a sair de uma depressão, a superar, é ter ajuda de outras pessoas, não ficar sozinho, né? Então o idoso, o que ele pode fazer? Ele pode, sempre que possível, fortalecer os laços sociais com ele, né? Hoje, infelizmente, as questões estão mais restritas, né, por causa da pandemia, as pessoas não podem sair de casa, mas hoje temos internet, temos grupos, né, e é importante que as pessoas ao redor dos idosos ofereçam atenção, ofereçam cuidado e fortaleçam os laços sociais deles, seja com os amigos deles, seja com outros familiares, para que o idoso não se sinta sozinho demais, não se sinta isolado e consiga superar, né, as depressões e as dificuldades da vida. Mesmo que a pessoa não tenha depressão, é sempre importante que ela esteja em contato com outras pessoas, sempre que possível fazendo alguma coisa que a deixa feliz, que a faça sentir uma pessoa importante, querida, no seio da comunidade, no seio da família, né? E é sempre importante a gente pensar também que a gente deve envelhecer com qualidade, a gente deve envelhecer com uma vida tranquila e feliz, né? Isso serve tanto para quem já é idoso,
quanto para as pessoas que estão caminhando para um encontro da terceira idade. Todo mundo quer viver bem, e a gente pode favorecer com que as pessoas ao nosso redor, em especial os idosos, tenham um envelhecimento saudável e feliz. Eu agradeço você mais uma vez por acompanhar nossas conversas. Hoje nós terminamos o ciclo de interações sobre a depressão. No futuro a gente vai fazer sobre outros temas mais específicos, como ansiedade, fobias, enfim. Mas cada semana a gente vai continuar, lançando uma conversa sobre um assunto diferente. Eu convido você a acompanhar, a mandar suas sugestões, a fazer suas perguntas, porque este espaço é para isso mesmo, para a gente construir juntos, compartilhar saberes. Muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Tchau!